Nessa aula a gente vai falar sobre a estática fetal. A estática fetal é um tema extremamente curto e simples, tá? Mas ele é fundamental na obstetrícia, porque ele está relacionado, como a gente vai ver, à nomenclatura obstétrica. Então, ele é um tema muito básico, muito basal, que todo especialista, independente da área que vai atuar, precisa saber, porque faz parte da descrição básica do exame físico de uma paciente gestante. Tá? Então, como é a nomenclatura obstétrica, a descrição do exame físico, todo mundo precisa saber. E é muito simples, mas vocês precisam ouvir e aprender. Então, primeiro vamos definir o que é estática fetal, né? Vamos começar com uma definição. A estática fetal consiste nas relações do concepto com a pelve ou útero materno, tá? Então, como esse concepto está se relacionando ali dentro, né? Quais são os pontos de referência que a gente tem de um e outro para a gente descrever esse bebê? Então, essa descrição vai fazer parte da nomenclatura obstétrica. Como eu falei, é muito básico. Tá? A gente vai ver os diversos subitens da estática fetal, mas todos eles vão relacionar o concepto com a pelve materna. Então, a estática fetal se divide basicamente em 4 subitens, tá? Atitude fetal, situação fetal, apresentação fetal e posição fetal. Esses 4 itens são identificados basicamente pela palpação do útero. A atitude fetal, que é o primeiro que a gente vai falar, é um pouco mais difícil na palpação, mas a gente consegue identificar na palpação do útero. E tem um quinto elemento aí, que é a variedade de posição. Por que é um quinto elemento? Porque esse é exclusivamente pelo toque. Tá? Então, essa é uma descrição que a gente usa exclusivamente durante o trabalho de parto, que só faz diferença durante o trabalho de parto. Descrever a atitude, a situação, a apresentação e a posição faz parte do exame obstétrico em geral, num atendimento pré-natal, num atendimento clínico, que você vai descrever esse feto. A variedade de posição ela só tem implicação durante o trabalho de parto mesmo. Então, o que é a atitude? Né? O nosso primeiro subitem é a relação entre as diversas partes fetais entre si. Então, como as diversas partes fetais, cabeça, tronco, membros, se relacionam entre si. Tá? Também é chamado de hábito fetal, é um sinônimo. Atitude fetal e hábito fetal são sinônimos. O mais comum com uma gravidez avançada é que a atitude fetal seja uma atitude de flexão. Ou seja, o bebê tem pouco espaço. Com a gravidez inicial, o bebê ainda muda muito toda a estática dele, né? Ele dá cambalhota, ele vira, ele tem espaço para se defletir. Mas com o avançar da gravidez, ele vai atingindo, vai tomando uma atitude fletida. Ele flete a coxa sobre o tronco, a perna sobre a coxa, ele flete os braços e ele flete a cabeça. Ele tende a ter uma atitude mais fletida. Para quê? Para caber ali dentro, porque não tem espaço, tá? Então, é essa relação ali das partes fetais entre si, que normalmente numa gravidez avançada é uma atitude de flexão para caber. E aí, esse bebê todo fletidinho, ele forma um ovoide fetal. Ele faz um ovinho ali, a gente chama de ovoide fetal mesmo, tá? Que tem 2 polos, tem o polo cefálico e o polo do corpo. Tá? Mas ele consiste no ovoide fetal. Agora, eu não sei se vocês lembram, durante a aula de trabalho de parto a gente fala que no período de expulsão, o bebê, ele adentra o canal de parto com uma atitude fletida da cabeça, tá? A cabeça fletida, ele se apresenta aqui pelo occipital, basicamente, né? E ele termina a expulsão da cabeça por deflexão. A cabeça se libera por deflexão. Então, a gente pode dizer que a atitude se modifica durante o trabalho de parto, tá? A cabeça, por exemplo, ela se desprende por deflexão. Então, essa é a atitude, a relação entre as diversas partes fetais entre si, que é a atitude ou hábito fetal. Aqui, quando a gente fala da atitude, por que a cabeça fletida? Porque assim, os membros fletidos, na verdade, não são tão importantes, é porque não tem espaço e ele fica fletido. Agora, a flexão da cabeça, ela é importante para o bom prognóstico do trabalho de parto. Tá? Por quê? Porque quando a cabeça flete, a gente consegue atingir o menor diâmetro da cabeça. Tá? Então, a gente tem esses diâmetros aqui, que é o biparietal e o bitransversal. Aqui tem 8, aqui tem 9,5. Não são os maiores diâmetros, não são o que apresentam empecilho. Tá? Mas aqui, nesses diâmetros aqui sagitais, a gente consegue ver que a gente varia de 9,5 até 13,5. É uma variação muito grande. É muito diferente o bebê se insinuar totalmente fletido, porque, olha só, a gente tem um diâmetro suboccipito frontal ou suboccipito bregmático, tá? A gente tem esses diâmetros aqui, suboccipito, basicamente suboccipito bregmático, tá? Que é que ele se insinua, depois suboccipito frontal, se ele defletir um pouquinho. Se ele defletir um pouco mais, a gente vai ter um occipito frontal, e se ele defletir mais ainda, a gente vai ter um occipito mentoniano. Olha como é que vai aumentando, tá? Normalmente o bebê ele está mais ou menos em suboccipito frontal, e quando ele adentra mesmo a pelve, ele flete mais ainda para suboccipito bregmático. Como a gente vê aqui, é o menor, é o melhor do bebê sair, esse suboccipito bregmático, tá?
Então, normalmente, ele está um pouco menos fletido, porque ele não precisa estar tão fletido, e no momento em que ele adentra ali as espinhas biisquiáticas, ele se flete mais e fica com esse diâmetro subaccipitobregmático. Olha como é que a flexão adequada da cabeça é fundamental para o bom prognóstico e para o bom avançar do trabalho de parto. Então, aqui, ó, a atitude da cabeça fetal em todas as apresentações, de acordo com a flexão do bebê, né? Então, na cabeça fletida, a gente vai ter esse diâmetro. Na apresentação de bregma, na apresentação de fronte e na apresentação de face. Então, aí a gente também já está passando para o outro subitem, né? Que é a apresentação. O que é a apresentação? É o que a gente vai falar disso, mas é o que se apresenta no canal de parto. Quando você examina a paciente e faz o toque, o que está se apresentando para você? O que está se apresentando para o canal de parto? Aqui, no caso da apresentação cefálica, é a cabeça. Mas aqui a gente, mesmo sendo nas quatro letras aqui, a gente tendo a gente tem a cabeça se apresentando com flexões diferentes. E aqui eu vou ter uma apresentação fletida, aqui de bregma, aqui de fronte e aqui de face, tá? Olha a diferença do diâmetro de acordo, tá, com a flexão da cabeça do bebê. Isso pode até impedir um trabalho de parto, tá? Essa deflexão da cabeça. Então, agora falando da situação. A situação aí é a relação entre os grandes eixos, tá? O maior eixo fetal com o maior eixo materno. É basicamente a coluna, né, gente? A relação da coluna da mãe com a coluna do bebê. Então, a situação é a relação entre os grandes eixos longitudinais, fetal e materno. Em 99,5% das vezes, eles são coincidentes, ou seja, está o eixo materno e está o eixo fetal. A coluna da mãe é a coluna do bebê. Ou seja, o bebê está numa situação longitudinal. Por quê? Por uma questão de espaço ali, né, gente? De continente e conteúdo. O mais provável que tem mais espaço, que o bebê se adequa melhor ali, é numa situação longitudinal. É como ele tem mais espaço para ficar. Então, 99,5% das vezes, os eixos são coincidentes, as colunas estão na mesma situação. Ele é longitudinal, o bebê tem uma situação longitudinal, tá? Qual pode ser também? Transverso ou oblíquo. Quando você tem essa relação entre os eixos fetais na transversa e essa relação entre os eixos materno e fetais na transversa, entre o eixo materno e fetal na oblíqua, tá? Obviamente que a gente consegue pensar que elas são muito mais raras, porque é muito mais difícil o bebê assumir essa situação. E a posição? A posição, eu estou falando do dorso fetal em relação ao corpo materno, ou seja, as costinhas do bebê, a coluna do bebê, as costinhas do bebê. Então, para que lado da mãe? Para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás? Tá? Mais comumente, ele adquire uma posição direita ou esquerda. É menos comum ele estar anterior ou posterior, tá? Mas pode estar também. Por quê? Por causa da lordose lombar materna, né? Faz ser mais difícil o bebê ficar anterior ou posterior. Mas ele pode ficar na direita ou à esquerda. Então, quando você palpa o bebê, você vai descrever primeiro a situação, qual é o mais comum? Situação longitudinal, dorso à direita da mãe, ou dorso à esquerda da mãe. A gente sempre descreve isso, até em ultrassom isso é descrito, tá? Situação longitudinal, dorso à direita ou dorso à esquerda. E a apresentação, como eu já falei, é a parte fetal que se apresenta. É a região fetal que ocupa o estreito superior da pelve e que realiza a insinuação, tá? 99,5% das vezes o bebê vai estar em situação longitudinal, ou seja, com o eixo dele alinhado ao eixo materno. Mas quando ele está em situação longitudinal, ele pode estar com a cabeça para baixo ou com a cabeça para cima. Então, ele pode se apresentar de forma cefálica ou ele pode se apresentar de forma pélvica, tá? Então, a situação longitudinal, ou seja, o eixo do bebê longitudinal e o eixo materno, compreende essas duas apresentações. A apresentação cefálica, que a gente sabe que é mais comum, ou a apresentação pélvica. Ou o bebê está sentadinho, ou o bebê está de cabeça para baixo, tá? Na situação transversa, ou seja, o bebê deitado, né, os eixos ali transversos, a gente chama essa apresentação de córmica. O que quer dizer córmica? É a apresentação de partes fetais, do ladinho do feto. São partes fetais que se apresentam. Então, na situação longitudinal, a apresentação ou é cefálica ou é pélvica. Na situação transversa, a apresentação é córmica, tá? Na oblíqua, a gente varia, depende do grau de inclinação ali. Às vezes ela é oblíqua, mas você consegue ver que é mais cefálica, que a cabeça está mais para baixo. Às vezes ela está oblíqua assim, ela é mais córmica. A gente não descreve muito a apresentação na oblíqua, tá? Porque a gente não consegue precisar. Então, a apresentação, como a gente viu, olha aqui, ó, isso aqui é uma outra visão desse slide aqui, ó.
Tá vendo esse slide aqui que a gente está mostrando a atitude fetal? A gente está mostrando as diferentes apresentações. Se eu olhar de baixo, olha como é que são as diferentes apresentações. Então, ponto de referência fetal e linha de orientação, a impressão ao toque. Então, a gente tem aqui, ó, no A, a gente tem o lambda, olha a sutura lambda aqui, tá? Lambda, sutura sagital, é o ponto de referência. Aqui a gente tem a extremidade anterior do bregma. Aqui a gente tem, deixa eu ler aqui. Aqui a gente tem o naso se apresentando, aqui a gente tem já o mento se apresentando, e aqui é cefálico, aqui é pélvico, tá? Aqui a gente tem o sacro do bebê. A gente pega de ponto de referência o sacro do bebê, porque a gente tem a pelve do bebê se apresentando, e o seu ossinho sacro fica sendo o nosso ponto de referência. O que é o ponto de referência? É quando a gente for falar lá na frente da variedade de posição. A variedade de posição nada mais é do que como esse bebê está rodado, tá? Aqui o bebê está se apresentando pelo lambda, aqui pelo bregma, aqui pelo naso, aqui pelo mento, aqui pela pelve, né, com o sacro como ponto de referência, e aqui é córmico, ó. Aqui provavelmente uma axila, tá? Se apresentando. Aqui é uma apresentação córmica. Então, nesses 4 aqui, eu tenho apresentações cefálicas, variando quanto ao grau de deflexão, que vai variar com a variedade de posição, que vai fazer a variedade de posição variar, mas são todas apresentações cefálicas. Aqui eu tenho uma apresentação pélvica e aqui eu tenho uma apresentação córmica. Então, só um conceito, o que é insinuação, tá? Insinuação é essa descida do bebê aqui, tá? Quando ele adentra o estreito inferior da pelve aqui, inclinação lateral da cabeça. Eu tenho aqui uma insinuação em sinclitismo. O que é sinclitismo? Vocês estão vendo que o eixo aqui está totalmente fazendo 90 graus com o eixo da pelve? O eixo do bebê faz 90 graus com o eixo da pelve. Então, eu tenho os dois ossos parietais do bebê, ó, equidistantes. Eu tenho a mesma coisa desse parietal direito do bebê e eu tenho a mesma coisa desse parietal esquerdo do bebê. Aqui a cabeça inclinou um pouquinho. A cabeça está inclinada. Tá vendo? Deu uma inclinação. Eu tenho agora uma exposição maior de um dos parietais do que do outro, tá? E aqui também eu tenho um assinclitismo. Aqui a gente chama de assinclitismo posterior. E aqui a gente chama de assinclitismo anterior. Por que posterior? Porque aqui, ó, o parietal do bebê que está localizado na parte posterior da mãe, tá vendo? Isso aqui é o sacro da mãe, isso aqui é o pubis da mãe. Aqui está o equidistante. Eu palpo um parietal na frente da mãe, um parietal atrás da mãe, tá? A mãe está aqui de lado, deitado para mim, aqui é a frente da mãe, aqui é atrás da mãe. Eu palpo um parietal anterior e um parietal posterior igualzinho, tá? Com a mesma distância, parietal anterior, parietal posterior. Aí aqui, quando o bebê inclina um pouco para frente, eu palpo mais o parietal posterior. Então a gente chama de assinclitismo posterior. É meio estranho, né? Eu achava contraintuitivo, porque o bebê está inclinando para frente. Mas o meu ponto de referência é o parietal. Então eu palpo mais o parietal posterior. Ele não é posterior do bebê, tá, gente? No bebê, os dois parietais são laterais. Tem lateral direito e lateral esquerdo. Mas em relação ao eixo da mãe, esse parietal posterior, esse parietal é anterior. E aqui o bebê inclinou para trás e eu palpei mais o parietal anterior. Tá? Essa obliquidade aqui a gente chama de Litzmann e essa obliquidade a gente chama de Nageli, mas a gente não costuma descrever com epônimo, não. A gente costuma descrever que o bebê está com assinclitismo posterior ou assinclitismo anterior. Tá? Então o bebê pode se insinuar sinclítico, tá? Com os parietais equidistantes, ou assinclítico. O que é a altura de apresentação também? Ó? O esquema de Deli para avaliação da altura da apresentação. Aqui, esse diâmetro biisquiático é a parte mais estreita da pelve, tá? É o diâmetro biisquiático. Então, a gente considera isso aqui como plano zero. A gente chama de plano zero de Deli, tá? Plano zero. E aqui a gente palpa o ápice da cabeça, a altura da apresentação, o ápice da cabeça. O ápice da cabeça aqui, ó, está em -3. Se eu considerar isso como um eixo, tá? Em que aqui é negativo, aqui é positivo e aqui é o zero. Então, eu tenho -5, -4, -3, -2, -1, conforme o bebê vai adentrando a pelve, tá? E aqui eu tenho +1, +2, +3, +4, +5, conforme o bebê vai saindo da pelve. Vai saindo da pelve não, né, gente? Vai aprofundando na pelve. Desculpa, ele não está saindo da pelve aqui ainda não. Ele está aprofundando na pelve. Vai saindo do plano zero, tá? Isso que eu quis dizer. Então, conforme o bebê vai saindo do plano zero. Aqui, ó, o maior eixo do bebê está em -5, que a gente considera também o maior eixo. Mas o ápice, que é o que a gente descreve, está em -3, está em -2, está em -1, está em 0, tá? Está em +1. A gente descreve assim. Essa aqui é a altura da apresentação. Em relação à variedade de posição, como a gente já falou, é a relação entre pontos de referência fetais
e pontos de referência maternos. A gente descreve isso só durante o trabalho de parto. Fora do trabalho de parto, a gente não descreve isso. Então, no trabalho de parto, olha só, aqui eu peguei como referência o lambda, porque o bebê está fletidinho. Aqui ele começa a defletir, minha referência é o bregma, tá? Aqui a minha referência é o naso do bebê, porque ele está mais defletido. Aqui minha referência é o mento do bebê. Ah, qual é a lógica disso? Não tem muita lógica, tem que decorar. Qual é a referência de acordo com o grau de deflexão, tá? Então, se aparecer aqui, se for o fletido que a gente espera, é o lambda. Se ele estiver começando a defletir, é o bregma. Se aparecer o nariz é o ponto de referência. Se aparecer o queixo é o ponto de referência. Tá? É o mento. Em relação à mãe, aqui, ó, é o lambda. Tá? Em relação à mãe, a gente fala que é o pubis e aqui é o sacro. Então, a gente descreve o pubis ou o sacro. Tá? Eu vou mostrar direitinho quais são essas variedades de posição. Agora, isso é na maioria que o bebê está cefálico. Quando o bebê está pélvico, a gente usa o sacro do bebê como ponto de referência. Tá? Então, olha só, a variedade de posição de acordo com os eixos da mãe. A gente divide a bacia da mãe assim, ó, sacro, pubis. Aqui é transverso esquerda, aqui é transverso direita, tá? Transverso esquerda, transverso direita. E aqui, ó, é a esquerda posterior. Aqui é a esquerda anterior. Aqui é a direita posterior. Aqui é a direita anterior. Então, esses são os pontos de referência maternos, tá? Como é que a gente vai descrever? Lembra que eu usei na apresentação cefálica fletida, eu vou usar o lambda? Então, eu vou falar onde o lambda está. O lambda está aqui. Eu vou falar que o bebê está em posição sacra, tá? Ah, não, o lambda está aqui. O bebê está em esquerda posterior. Ah, o lambda está aqui. O bebê está em esquerda anterior, tá? O bebê está aqui. O bebê tá em, a gente chama de occipito pub, tá? A inicial que a gente usa é o occipito do bebê. Quando a gente usa o lambda como linha de referência, a gente está falando do occipital. Então, a gente vai dizer aqui, ó, que o bebê está em OS. Aqui o bebê está em OEP. Aqui está em OET, OEA, OP, ODA, ODT, ODP, de acordo com onde tiver o occipital do bebê, tá? Usando o lambda como linha de referência. Então, aqui, ó, o que eu falei. Se eu usar aqui, ó, o bebê está em OEA. Olha o lambda do bebê aqui. Então, o occipital está aqui. O que quer dizer OEA? Para, em vez de decorar a sigla, e me fala o que quer dizer. Occipital esquerda da mãe anterior. Occipital direita da mãe anterior. Occipital direita da mãe transversa. Occipital esquerda da mãe transversa. E occipital pubis. É assim que o bebê nasce, em geral, tá, gente? Occipito púbico, porque é como os eixos se adequam melhor. Em occipito púbico é como o bebê, às vezes é OS, mas é menos comum. É occipito púbico. Essa é a variedade de posição. Então, aqui de novo, ó, ponto de referência fetal e linha de orientação. É a nossa impressão ao toque, né? O lambda é a sutura sagital, extremidade anterior do bregma, sutura sagito-mentópica, glabela e sutura metópica, mento e linha facial, sacro e sulco interglúteo como referência, tá? E gradeado costal e acrômio como referência. É assim que a gente vai descrever variedade de posição, de acordo com essa partezinha aqui que a gente usa de referência e a pelve materna, tá? E os pontos de referência da pelve materna. Então, é só isso. Essa aula tem que ver, tem que rever, tem um decorebinha, mas o mais importante é entender o que que é atitude, o que que é situação, o que que é posição, o que que é apresentação e o que que é variedade de posição. Porque entendendo, você consegue saber quais são as opções. A variedade de posição é que é um pouquinho mais difícil, mas se você consegue, é mais difícil você pegar quais são os pontos de referência. Mas se você pega os pontos de referência, você consegue descrever adequadamente em qual variedade de posição esse bebê está.